Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais uma videoaula e o assunto de hoje nós vamos falar sobre escala de Coma de Glasgow e sua atualização, né? Para quem já conhece, é bastante conhecido e usada a escala de Coma de Glasgow, e hoje nós temos a escala de Coma de Glasgow menos P. Para que é usada a escala de Coma de Glasgow? Geralmente no atendimento de vítimas de TCE, né, de traumatismo crânioencefálico, e hoje em dia também muito usado para diversas áreas nos rebaixamentos de nível de consciência, tá? Mas a principal utilidade é nos TCE. Tá? Então eu cheguei na cena para atender o meu paciente, eu vou utilizar a escala de Coma de Glasgow quando eu tenho uma suspeita de um TCE, e eu vou avaliar três principais fatores, que é a abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. E como eu disse, hoje junto, na atualização, nós vamos ver o reflexo pupilar também. Tá? E a escala de Coma de Glasgow, cada item que eu vou avaliando, cada um desses fatores, eles vão me dar uma somatória de pontos. De maneira que a escala ela vai de 3, menor pontuação é 3, e a maior pontuação é 15. Essa é a escala convencional. Depois eu vou falar que tem uma modificação olhando para o reflexo pupilar. Então ela vai de 3 a 15, sendo que a resposta, a abertura ocular, ela é de 1 a 4, a verbal de 1 a 5 e a motora de 1 a 6. Cada item desse que eu vou avaliando, eu vou fazendo a somatória para depois eu saber quantos pontos ou score esse paciente conseguiu pontuar, chegar. Então eu chego aqui na vítima e vou avaliar a abertura ocular dela. Se eu chego na cena, ela está com o olho aberto, teve uma abertura espontânea, ela já está com o olhão lá aberto, então eu dou 4 pontos para ela. Se eu chego, ela está com o olho fechado, mas eu chamo, senhor, senhora, ele abre o olho, então eu dou 3 pontos. Se mesmo chamando, ele não abriu o olho, mas eu toco nele, faço pressão, né? Veio no leito um guial aqui, e ele tem uma abertura ocular, então beleza, eu dou 2 pontos, porque ele respondeu a estímulo doloroso. Se mesmo com estímulo doloroso ele não teve abertura ocular, então eu dou 1 ponto para esse. Então nesse item, o menor é 1 e o maior é 4. Daí eu vou avaliar a resposta verbal. Se eu chego na cena, converso com ele responde para mim, faço perguntas simples, e ele responde o nome, a idade, às vezes sabe até dizer o que aconteceu, né? Ele está orientado, então eu dou 5 pontos para ele. Agora, se eu chego na cena e começo a conversar com ele até responde para mim, mas ele começa a responder confuso, eu pergunto uma coisa, ele responde outra, então eu dou 4 pontos, porque ele está confuso, né? Ou, às vezes, eu começo a conversar com ele e ele fala comigo, mas ele fala frases inapropriadas, né? Por exemplo, eu pergunto se ele está com alguma dor, ele fala que ele não entregou os documentos dele hoje, tá? E a frase inapropriada para o contexto. Tá? Então eu dou 3 para ele. Agora, se eu chego lá e tento conversar com ele, e ele fala só algumas palavras soltas, ou só ruídos, e não fala nada, então para esse indivíduo eu dou 2 pontos. E se ele não tem estímulo verbal nenhum, não produz nenhum som, não fala nada, está totalmente ausente, então eu dou 1 ponto para ele. Tá? Agora, no estímulo, na resposta motora, eu vou avaliar a melhor resposta motora que ele vai ter. Então eu chego aqui, peço para ele, senhor, aperta minha mão, dá joia, levanta a perna, e ele obedece ao comando, então eu dou 6 pontos para ele. Se ele não obedeceu comandos, mas eu venho e faço uma pressão em alguma região, e ele localiza essa dor, por exemplo, eu faço aqui no trapézio uma pressão e ele leva a mão para tirar a minha mão, ele localizou a dor, então eu dou 5 pontos para ele. Agora, se eu faço essa pressão nele, e ele só faz estímulo de retirada, ele não localiza, mas ele retira, ele teve dor, sensibilidade de dor, então eu dou 4 pontos para ele. E se eu faço essa pressão, né, que hoje a gente não fala mais muito em estímulo de dor, faz mais em pressão, faço uma pressão aqui no trapézio ou no leito inguinal aqui mesmo, e ele faz uma, que a gente chama de flexão, né, de decorticação. Ele vem para dentro assim com as mãos
e os pés dele ficam equino, né? Então, para esse indivíduo, eu dou 3 pontos. Se eu faço a mesma pressão para esse indivíduo e ele faz uma extensão, que nós chamamos de descelebração, ele vem com as mãos para fora assim e os pés dessa forma, equino também, então eu dou 2 pontos para ele. Mas se mesmo com pressão esse indivíduo não faz, não tem estímulo nenhum, não localizador, não faz extensão, não faz flexão, não faz nada, ficou ausente, então eu dou 1 ponto para ele. Tá? E depois eu venho somando quantos pontos ele fez na abertura ocular, quantos pontos ele fez na verbal e quantos pontos ele fez na resposta motora. Lembrando que o quanto mais baixo for a pontuação, mais grave vai ser esse paciente. E quando ele tiver com a somatória dos pontos for menos que 8 pontos, esse paciente tem necessidade de intubação orotraqueal. Por isso que é muito importante, na cena do acidente, no atendimento pré-hospitalar, nós identificarmos essa pontuação. Porque se nós estivermos num atendimento que nós não temos suporte avançado, imediatamente nós vamos ter que pedir ajuda de um suporte avançado. Porque esse indivíduo vai precisar de uma via respiratória alternativa e definitiva, que é uma intubação. E a novidade é que depois de nós avaliarmos isso, hoje nós avaliamos o reflexo pupilar também. Tá? E no reflexo pupilar é assim, eu vou jogar a luz nas minhas pupilas. O que acontece? O natural, quando você joga a luz na pupila, é que ela faça um reflexo aí de ficar em miose, né? Ela reduzir o tamanho dela. Né? Às vezes a pupila está lá em midríase, está aberta, você joga a luz, hoje em dia a gente tem a facilidade do celular, ou com uma lanterna, alguma coisa, você abriu ali o olho, jogou a luz na pupila, ela já faz reflexo e diminui. Se ela diminuiu as 2 pupilas, tá normal, beleza. Então, as 2 pupilas estão fotorreagentes. Reagiu as 2, esse indivíduo não ganha ponto nenhum. Agora, se eu avalio uma pupila, ela reagiu, a outra pupila não reagiu, então esse cara ganha menos 1 ponto. Né? Agora, se eu avalio as 2 pupilas e as 2 pupilas não reagiram, então esse cara ganha menos 2 pontos. Por quê? Tem alguma coisa muito grave aí com ele. E o que eu faço agora? Eu pego a pontuação que eu tive aqui no Glasgow e faço menos o reflexo pupilar. Tá? Então vamos supor, esse indivíduo, lembra que eu falei que se ele tiver abaixo de 8 a pontuação eu tenho que intubar? Se ele deu 10 aqui, menos 2, ele vai cair 8. E aí, professor, intuba ou não intuba? Agora, nesse momento, intuba, porque ele chegou a 8. Se não está tendo reflexo pupilar, quer dizer que esse paciente ele está muito grave. Por quê? O reflexo pupilar foi justamente implantado porque ele consegue avaliar o tronco encefálico. E se tem um comprometimento ali no reflexo pupilar, na reação das pupilas, quer dizer que a situação, o traumatismo crânioencefálico desse paciente é um traumatismo grave. Então há necessidade de intubação. Beleza, pessoal? Essas são as atualizações. Escala de Como de Glasgow, menos P. Um abraço, uma boa semana e até semana que vem.